O Mundo de Sofia, Parte 5. O Helenismo, uma centelha do fogo. O professor de filosofia já começara a enviar as cartas direto para o esconderijo na SEB, mas mesmo assim, Sofia foi dar uma olhada na caixa de correio na manhã de segunda-feira. Estava vazia, já era de esperar. Ela seguiu seu caminho para a Rua Clover. Em seguida, ela avistou uma fotografia no chão. Era a foto de um jipe branco com uma bandeira azul. Na bandeira estava escrito UN. Não seria a bandeira da ONU? Sofia olhou o verso da foto e logo viu que se tratava de um cartão postal para Hilde Müller-Kneg, aos cuidados de Sofia Mansen. Ela trazia um selo norueguês e um carimbo Batalhão da ONU, datado de sexta-feira, 15 de junho de 1990. 15 de junho era o aniversário de Sofia. No cartão estava escrito: Querida Hilde, acredito que você está comemorando seus 15 anos. Ou já estamos no dia seguinte? Não importa. Não faz a menor diferença, desde que o presente esteja aí. De algum modo, ele vai durar a sua vida inteira. Mas queria novamente lhe dar os parabéns. Agora, você já pode imaginar por que estou enviando este cartão aos cuidados de Sofia. Tenho certeza de que ela vai repassá-lo a você. PS, mamãe contou que você perdeu sua carteira. Prometo lhe devolver as 150 coroas. Uma segunda via da carteira de estudante você certamente vai obter na escola antes das férias de verão. Um beijo carinhoso, Papai. Sofia ficou imóvel como se estivesse colada no asfalto. De quando era o carimbo do cartão anterior? Algo lhe dizia que o cartão com a foto da praia também tinha o carimbo datado de junho, embora ainda faltassem 30 dias para este mês chegar. Era só prestar bastante atenção. Ela olhou as horas e deu meia volta na direção de casa. Hoje ela iria chegar atrasada na escola. Sofia se trancou em casa e subiu correndo para o quarto, para conferir o primeiro cartão destinado a Hilde, que estava debaixo da echarpe vermelha. Exatamente, ele também tinha carimbo de 15 de junho, data do aniversário de Sofia e véspera das férias de verão. Enquanto corria até o supermercado para encontrar Jorun, seus pensamentos fervilhavam. Quem era Hilde? Por que o pai dela dera como certo que Sofia iria encontrá-la? Qualquer que fosse a resposta, não fazia sentido ele destinar as cartas a Sofia em vez de enviá-las diretamente para sua filha. Sofia achava impossível que ele desconhecesse o endereço da própria filha. Estaria ele querendo fazer uma surpresa de aniversário ao recorrer a uma completa estranha como detetive e mensageira? Seria por isso que ele recebera mensagens com um mês de antecedência? Será que ela servia de intermediária para que a sua filha ganhasse uma nova amiga de presente de aniversário? Seria ela o presente que iria durar a vida inteira? Se aquele homem misterioso estivesse realmente no Líbano, como ele poderia ter descoberto o endereço de Sofia? E havia ainda mais. Sofia e Hilde tinham duas coisas em comum. Se Hilde fazia aniversário em 15 de junho, elas tinham nascido no mesmo dia. E ambas eram filhas de pais que costumavam viajar pelo mundo. Sofia se sentia como se fosse prisioneira de um mundo mágico. Talvez não fosse tão estúpido acreditar no destino, afinal. Na verdade, não. Ela não deveria se precipitar tirando conclusões assim. Para tudo haveria uma explicação natural. Mas como Albert Knox poderia ter achado a carteira de Hilde se ela morava em Lillesand? Até lá eram quilômetros e quilômetros de distância. E por que aquele cartão postal foi encontrado no chão? O carteiro teria derrubado antes de chegar à caixa de correio? Mas por que teria perdido exatamente aquele cartão? Você está ficando maluca! Gritou Jorun assim que avistou Sofia no supermercado. Desculpe.
Jorum lançou sobre ela um olhar tão sério que mais parecia uma professora da escola. Espero que você tenha uma boa desculpa. Tem a ver com a ONU, disse Sofia. Fui detida no Líbano por uma milícia inimiga. Ah, você está apaixonada. Elas correram para a escola o mais rápido que conseguiram. A prova de religião, para a qual Sofia não tinha estudado nada, foi distribuída no terceiro horário. Na folha estava escrito: Visão de mundo e tolerância. 1. Elabore uma lista sobre o que as pessoas podem saber. Depois, faça uma lista daquilo em que nós só podemos acreditar. 2. Indique alguns fatores que podem determinar a visão de mundo de um indivíduo. 3. O que quer dizer consciência? Você acha que todos possuem a mesma consciência? 4. O que significa priorizar valores? Sofia refletiu durante muito tempo antes de começar a escrever. Será que poderia utilizar algo que aprendera com Albert Knox? Ela teria de se virar desse modo, porque fazia alguns dias que nem abria o seu livro de religião. Assim que se pôs a escrever, as frases pareciam jorrar da caneta. Ela escreveu que nós podemos saber que a Lua não é um queijo gigante e que há crateras no seu lado escuro, que tanto Sócrates quanto Jesus foram condenados à morte, que todos os homens, cedo ou tarde, vão morrer, que os gigantescos templos da Acrópole foram construídos depois das guerras persas, cerca de 400 anos antes de Cristo. E, finalmente, que o oráculo mais importante para os gregos era o oráculo de Delfos. Como exemplos de questões de fé, ela mencionou a dúvida sobre se haveria ou não vida em outros planetas, se haveria ou não vida após a morte, e se Jesus seria o Filho de Deus ou apenas um homem comum. Nós não podemos saber com certeza de onde vem o mundo, concluiu ela. O universo pode ser comparado a um enorme coelho que foi retirado de uma cartola não menos grande. Os filósofos tentam escalar até o alto dos pelos mais finos deste coelho para olhar bem nos olhos do grande mágico. Se um dia vão conseguir ou não é uma pergunta em aberto. Mas, se um filósofo se puser sobre os ombros do outro, eles chegarão cada vez mais alto, até alcançar o extremo da pelagem do coelho e aí, pelo menos na minha opinião, aumentam as chances de que eles tenham sucesso algum dia. PS. A Bíblia menciona algo que pode ter sido um desses finos fios da pelagem do coelho. Chamava-se Torre de Babel e foi reduzida a pó porque o grande mágico não gostou de ver os homens pequeninos começarem a chegar na extremidade dos pelos daquele coelho branco que ele acabara de criar. Depois havia a segunda pergunta. Indique alguns fatores que podem determinar a visão de mundo de um indivíduo. Nesse caso, a educação e as circunstâncias tinham um papel fundamental. Os homens que viviam no tempo de Platão tinham uma visão de mundo diferente da dos homens de hoje, simplesmente porque eles viviam em outra época, em outras circunstâncias. Fora isso, as experiências pelas quais cada um havia passado tinham um significado muito importante. Mas também a razão humana era importante para cada um ter a sua própria visão do mundo. E a razão não era determinada pelas circunstâncias, mas era algo comum a todas as pessoas. Talvez pudéssemos comparar as circunstâncias e as relações sociais com a condição que existia no interior da caverna de Platão. Utilizando a razão, qualquer um pode começar a se arrastar para fora da escuridão da caverna. Mas uma jornada assim requer uma alta dose de coragem pessoal. Sócrates foi um belo exemplo de que alguém conseguiu se libertar das concepções vigentes na sua época com a ajuda da razão. Para concluir, ela escreveu: Nos nossos dias, os homens de diferentes países e culturas ficam cada vez mais próximos. Num único quarteirão, é possível encontrar moradores cristãos, muçulmanos e budistas.
Por isso, cada vez mais é importante saber tolerar a crença alheia em lugar de questionar por que todos não creem na mesma coisa. Muito bem. Sofia achou que até ali tinha ido razoavelmente bem graças àquilo que aprendera com o professor de filosofia. Depois era só recorrer também a uma boa dose de razão que ela possuía dentro de si, somada a um pouco do que havia escutado e lido em outras situações. Ela passou à pergunta seguinte: o que quer dizer consciência? Você acha que todos possuem a mesma consciência? Era um tema que haviam discutido bastante na sala de aula. Sofia escreveu: por consciência, entendemos a capacidade que o homem tem de reagir àquilo que é certo ou errado. Na minha opinião, todos os homens são dotados dessa capacidade, o que quer dizer que a consciência é inata. Sócrates dizia o mesmo. Mas saber exatamente o que diz a consciência pode variar muito de pessoa para pessoa. É uma questão que depende do quão certos estavam os sofistas. Eles diziam que aquilo que é certo ou errado é determinado primeiro pelas circunstâncias em que cada pessoa evolui. Sócrates, ao contrário, dizia que a consciência é algo comum a todos. Talvez os dois estejam certos. Embora algumas pessoas não fiquem constrangidas de tirar a roupa, a maioria se constrange. Sim, caso se comportem de maneira a causar mal aos outros. Devo acrescentar que ter consciência é muito diferente de usá-la. Em algumas situações, pode parecer que as pessoas agiram totalmente sem consciência. Mas, pessoalmente, acredito que ainda assim é possível identificar consciência nelas, nem que seja bem escondida. Da mesma forma, pode parecer que as pessoas passam batidas pelo quesito razão, mas só porque não estão acostumadas a utilizá-las. PS. Tanto razão quanto consciência podem ser comparadas com um músculo. Se não são utilizadas, ficam cada vez mais fracas. Restava uma última pergunta. O que significa priorizar valores? Era um tema sobre o qual haviam falado muito na escola recentemente. Fazer uso de um carro para chegar mais rápido a um lugar poderia ser considerado um valor. Mas, se mais motoristas no mundo significam a morte das florestas e a poluição da natureza, então estamos diante de uma escala de valores. Depois de muito refletir sobre a questão, Sofia passou a considerar a proteção das florestas e a preservação da natureza valores mais importantes que locomover-se mais rápido para chegar no emprego. Ela também listou alguns exemplos e, por fim, escreveu: na minha opinião, a filosofia é uma disciplina mais importante que o inglês. Portanto, para mim, seria uma prioridade incluir aulas de filosofia no quadro de matérias da escola, no lugar de algumas aulas de inglês. No fim do último intervalo, o professor chamou Sofia para uma conversa particular. Já li a sua prova de religião, ele disse. Era uma das primeiras da pilha. Espero que ela tenha servido para alguma coisa. Era exatamente sobre isso que queria lhe falar. No geral, você deu respostas bastante maduras. Impressionantemente maduras, Sofia. E seguras. Mas você estudou a lição? Sofia franziu o senho. Você disse que dá mais importância às opiniões de cada aluno. Não, quer dizer, sim, mas há um limite. Sofia olhou bem nos olhos do professor. Ela achou que deveria se permitir isso depois de ter passado pelo que passara nos últimos dias. Comecei a ler sobre filosofia, disse. É uma ótima fonte para termos opiniões próprias. Mas não é tão fácil para mim atribuir uma nota para essas respostas. Vou ter que lhe dar um S ou um NG. Porque eu respondi ou tudo certo ou tudo errado? É isso que você quer dizer? Digamos que será um S, disse o professor. Mas da próxima vez você vai ter de estudar a lição. Quando Sofia voltou da escola naquela tarde, ela deixou cair a mochila assim que entrou em casa e logo disparou em direção ao esconderijo.
Lá encontrou um envelope amarelo sobre as raízes grossas. Estava bem úmido nas extremidades, então Hermes deveria ter acabado de deixá-lo ali. Ela apanhou o envelope e foi se trancar em casa. Primeiro alimentou os bichos, depois subiu para o quarto. Deitou-se na cama, abriu a correspondência de Alberto e começou a ler. O helenismo. Olá de novo, Sofia. Você já aprendeu um pouco sobre os filósofos naturais e sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, e assim já conhece os fundamentos da filosofia ocidental. De agora em diante, não teremos mais aqueles exercícios que antes eram entregues nos envelopes brancos. Exercícios e provas parecidas você já tem em número suficiente na escola, imagino eu. Vou contar um pouco do que aconteceu no grande espaço de tempo entre Aristóteles, no fim do ano 300 a.C., até o começo da Idade Média, 400 depois de Cristo. Note que agora escrevemos antes e depois de Cristo, porque o cristianismo foi uma das coisas mais importantes e singulares que aconteceram nesse intervalo. Aristóteles morreu no ano 322 a.C. e Atenas já havia perdido a sua hegemonia, isso por conta das grandes turbulências políticas ocasionadas pelas conquistas de Alexandre o Grande, 356 a 323 a.C. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia, terra também de Aristóteles, que durante um período foi professor do jovem Alexandre. Ele foi mesmo quem liderou a última batalha contra os persas, derrotando-os. E mais que isso, Sofia, suas sucessivas campanhas bélicas uniram a civilização grega, o Egito e todo o Oriente e até a Índia. Começava assim uma nova era na história humana. Ela evoluiu a partir de uma sociedade mundial em que a cultura e a língua grega desempenhavam um papel dominante. A esse período, que durou cerca de 300 anos, chamamos de helenismo. Por helenismo, entendemos tanto o espaço de tempo como a cultura dominante grega que se impôs aos 3 reinos helênicos: Macedônia, Síria e Egito. A partir do ano 50 a.C., aproximadamente, Roma ganhou um protagonismo político. Essa nova grande potência conquistou em levas os reinos helênicos, disseminando a cultura romana e a língua latina num território que se estendia desde a Espanha até o interior da Ásia. Dessa forma, tem início o período romano, também conhecido como Antiguidade Tardia. Mas você deve reparar numa coisa: antes de conquistar o mundo helênico, os romanos foram, eles próprios, uma província cultural grega. E assim a cultura e também a filosofia grega passou a desempenhar um papel importante muito tempo depois da sua política não significar nada além de um verbete na história mundial. Religião, filosofia e ciência. O helenismo foi caracterizado pelo desaparecimento de fronteiras entre diferentes países e culturas. Anteriormente, gregos, romanos, egípcios, babilônios, sírios e persas cultuavam seus deuses circunscritos ao que chamamos de religiões nacionais. Agora, todas essas culturas diferentes estavam misturadas dentro de um enorme caldeirão de concepções religiosas, filosóficas e científicas. Talvez possamos afirmar que a praça municipal foi substituída pela arena mundial. Nas antigas praças reunia-se uma profusão de vozes locais, oferecendo ora mercadorias, ora diferentes pensamentos e ideias. A novidade agora era que as praças eram abastecidas de mercadorias e ideias de boa parte do mundo. E assim essa profusão de vozes era ouvida também em diversos idiomas. Já mencionamos que a concepção de mundo dos gregos havia muito se espalhara além das antigas áreas de influência da Grécia. Mas agora os deuses orientais começavam a ser cultuados em toda a região do Mediterrâneo. Surgiram diversos cultos religiosos novos,
que tomavam emprestados seus deuses ou cerimônias das várias nações e culturas que existiam. A isso se chama sincretismo ou mistura de religiões. Antes, as pessoas experimentavam uma forte sensação de pertencimento a um povo ou a uma cidade-estado. Mas, à medida que fronteiras e linhas divisórias foram sendo erradicadas, muita gente começou a pôr em dúvida sua visão de mundo. A antiguidade tardia foi em grande parte marcada por incerteza religiosa, dissolução cultural e pessimismo. O mundo envelheceu, costumava-se dizer. Os novos cultos religiosos, surgidos no helenismo, tinham em comum uma crença aberta na superação da morte, algo que até então costumava fazer parte apenas de rituais ocultos. Ao compartilhar essa crença e observar certos rituais, os homens podiam aspirar à imortalidade da alma e à vida eterna. Um determinado insight, reconhecendo a verdadeira natureza do universo, poderia ser tão importante para a libertação da alma quanto um ritual religioso. Essas eram as novas religiões, Sofia. Mas também a filosofia passou a caminhar cada vez mais na direção de libertar e consolar os homens. O insight filosófico não possuía mais um valor em si mesmo, mas deveria libertar os homens da angústia da morte e do pessimismo. E assim foram varridas as fronteiras entre a filosofia e a religião. De maneira geral, podemos dizer que a filosofia do helenismo foi pouco original. Não surgiu nenhum novo Sócrates, Platão ou Aristóteles, mas mesmo assim, os três grandes filósofos de Atenas serviram de inspiração importante para várias correntes filosóficas, as quais já vamos abordar resumidamente. Também a ciência do helenismo trouxe as marcas das misturas entre as diferentes experiências culturais. Nesse caso, a cidade de Alexandria, no Egito, desempenhou um papel-chave como ponto de encontro entre Ocidente e Oriente. Do mesmo modo em que Atenas se tornara a capital da filosofia com as suas escolas filosóficas derivadas de Platão e Aristóteles, Alexandria se converteu num centro científico. Com suas grandes bibliotecas, essa cidade se transformou num centro de matemática, astronomia, biologia e medicina. A cultura helênica pode muito bem ser comparada ao mundo atual. O século XX também foi marcado por uma abertura permanente das sociedades mundiais. Nossa época também possibilitou grandes reviravoltas religiosas e de concepção de mundo. Assim como em Roma, no começo do calendário cristão, cultuavam-se deuses gregos, egípcios e orientais. No fim do século XX, podemos encontrar em todas as grandes cidades europeias concepções religiosas oriundas de todas as partes do mundo. Também, na nossa época, podemos testemunhar como a combinação de religiões antigas e novas, filosofia e ciência, pode originar uma nova oferta de mercadorias para o mercado de visão de mundo. Uma grande quantidade desse conhecimento novo consiste, na verdade, em antigos pensamentos, cujas raízes são fincadas entre outros períodos no antigo helenismo. Como já mencionamos, a filosofia do helenismo continuou a trabalhar com questões que foram feitas primeiro por Sócrates, Platão e Aristóteles. Elas tinham em comum a preocupação em descobrir a conduta mais adequada para o homem levar a sua vida e morrer. A ética entrou na ordem do dia e se tornou o projeto filosófico mais importante dessa nova sociedade. O que se queria era saber no que consistia a verdadeira felicidade e como ela poderia ser alcançada. Veremos 4 dessas correntes filosóficas. Os cínicos. Disse de Sócrates que certa vez ele parou diante de uma bancada no mercado onde vários artigos estavam expostos à venda. Depois de um tempo, ele exclamou: "É tanta coisa de que eu não preciso." Essa frase pode bem resumir a filosofia cínica, fundada por Antístenes, em Atenas, aproximadamente no ano de 400 a.C.
Ele fora discípulo de Sócrates e um entusiasta do despojamento do seu mestre. Os cínicos enfatizavam que a verdadeira felicidade não consiste em coisas externas, como luxo material, poder político e boa saúde. A verdadeira felicidade é não depender de elementos casuais e passageiros. Justamente porque a felicidade não estava nessas coisas, é que ela podia ser alcançada por todos. E uma vez alcançada, jamais poderia ser perdida. O mais conhecido dos cínicos foi Diógenes, discípulo de Antístenes. Disse que ele morava num barril e não possuía nada além de uma túnica, um cajado e um embornal de pão. Não devia ser fácil arrancar dele a felicidade. Certa vez, quando estava sentado diante do seu barril, aproveitando o sol, recebeu a visita de Alexandre o Grande. O visitante ilustre aproximou-se do sábio e perguntou se haveria algo que ele desejava para si, pois imediatamente atenderia esse desejo. Diógenes respondeu: então desejo que te afastes um pouco para o lado para que os raios de sol possam me alcançar. Dessa forma, Diógenes demonstrava que era mais rico e feliz que o poderoso comandante dos exércitos. Ele possuía tudo o que desejava. Os cínicos diziam que um homem não precisava se preocupar com a sua própria saúde, nem mesmo com o sofrimento e com a morte, e tampouco deveria se deixar abater pelo sofrimento alheio. Hoje utilizamos a palavra cínico preferencialmente para caracterizar aquele que demonstra insensibilidade e ignorância para com os sentimentos do outro. E usamos a palavra cinismo para denotar esta atitude. Os estoicos. Os cínicos tiveram grande importância para os filósofos estoicos, que surgiram em Atenas aproximadamente no ano 300 a.C. O fundador do estoicismo foi Zenão, originário da ilha de Chipre, que se fixou em Atenas depois de ter sobrevivido a um naufrágio. Ele costumava reunir seus seguidores debaixo de uma pérgola. O nome estoico deriva de stoa, palavra grega que significa pérgola ou pórtico. O estoicismo teria grande importância futura para a cultura romana. Assim como Heráclito, os estoicos diziam que os homens compartilhavam um pedaço da razão universal ou logos. Para eles, cada indivíduo era como uma miniatura do mundo, um microcosmo, um reflexo do macrocosmo. Isso conduziu à teoria segundo a qual existe um direito universal conhecido como direito natural. Como é construído sobre a razão atemporal do homem e do universo, este direito não se altera no tempo e no espaço. Nesse particular, os estoicos tomaram o partido de Sócrates contra os sofistas. O direito natural vale para todos os homens, incluindo os escravos. As diversas legislações existentes nos estados eram para os estoicos derivações imperfeitas de um direito fundamentado pela própria natureza. Dessa forma, os estoicos eliminaram a separação entre o indivíduo e o universo, suprimindo também a oposição existente entre espírito e substância. Só existe uma única natureza, diziam eles. Essa concepção é chamada de monismo, em oposição, por exemplo, a Platão e o seu claro dualismo, isso é, a divisão da realidade em duas. Como produto do seu tempo, os estoicos eram marcadamente cosmopolistas, cidadãos do mundo. Eles eram mais abertos para a cultura da sociedade que os filósofos do barril, os cínicos. Prezavam a importância da comunidade, interessavam-se pela política e vários deles eram estadistas ativos. Por exemplo, o imperador romano Marco Aurélio, 121 a 180. Eles contribuíram para disseminar a cultura e a filosofia grega em Roma, particularmente através do orador, filósofo e político Cícero, 106 a 43 a.C. Criador do conceito de humanismo, no qual o indivíduo se situa no centro das coisas, o estoico Sêneca
4 a.C. a 65 d.C., diria anos depois que o homem é sagrado para o homem. Este permaneceu sendo para sempre o slogan do humanismo. Os estoicos também enfatizaram que todos os processos naturais, como a doença e a morte, seguem regras naturais inquebrantáveis. Os homens devem, portanto, aprender a conviver com o seu destino. Nada ocorre por acaso, diziam eles. Tudo acontece porque é necessário e, portanto, é inútil lamentar quando o destino bate à porta. Pelo mesmo raciocínio, as grandes alegrias da vida devem ser aceitas com serenidade. Assim, podemos ver o parentesco dos estoicos com os cínicos, que se referiam a todas as coisas externas com indiferença. Hoje em dia, dizemos paciência estoica, quando alguém não se deixa abalar por seus sentimentos. Os epicuristas. Como vimos, Sócrates ocupou-se de investigar como os homens poderiam viver uma vida boa. Tanto os estoicos como os cínicos concordavam com ele no sentido de que o homem deveria se libertar de todo o luxo material. Mas Sócrates também tinha um discípulo, de nome Aristipo, para quem o propósito da vida era obter o máximo de satisfação através dos sentidos. O bem supremo é o prazer, dizia ele, e o pior mal é a dor. Ele queria, assim, desenvolver uma arte de viver evitando todas as manifestações de dor. O propósito de cínicos e estoicos era suportar as formas de dor, algo bem diferente de se propor a evitar as dores. Aproximadamente no ano 300 a.C., Epicuro, 341 a 270 a.C., fundou uma escola filosófica em Atenas, os epicuristas, unindo a ética do prazer de Aristipo com a teoria atomista de Demócrito. Conta-se que os epicuristas se reuniram num jardim, portanto passaram a ser conhecidos como os filósofos dos jardins. Acima da entrada do jardim haveria uma placa com a inscrição: Estranho, aqui você pode desfrutar a vida. Aqui o bem mais elevado é o prazer. Epicuro reforçava que sempre devemos ponderar os efeitos de um prazer em excesso, tendo em vista seus possíveis efeitos colaterais. Se alguma vez você já se empanturrou de chocolate, sabe a que estou me referindo. Imagine se eu lhe der a seguinte tarefa: pegue suas economias e gaste 200 coroas só em chocolate. Presumo que você goste de chocolate. Mas é importante que você devore todo esse chocolate de uma só vez. Espere meia hora e você compreenderá o que Epicuro quis dizer com efeitos colaterais. Epicuro também dizia que devemos comparar os resultados de uma visão de curto prazo com as possibilidades de poder desfrutar um prazer mais intenso e duradouro. Imaginemos que você decida não comer chocolate durante 6 meses porque queira economizar para uma viagem ou para comprar uma bicicleta. Ao contrário dos animais, os homens possuem a capacidade de planejar a própria vida. Somos capazes de calcular o nosso prazer. Um chocolate delicioso é obviamente um valor, mas uma bicicleta ou uma viagem de férias também o são. Ao mencionar prazer, Epicuro não está se referindo somente ao que os nossos sentidos percebem, como o gosto do chocolate. Ele inclui valores como a amizade e a experiência artística, por exemplo. Alguns pressupostos para aproveitar bem a vida eram, além destes, antigos ideais gregos como o autocontrole, temperança e serenidade, pois o desejo deve ser domado e assim a serenidade nos ajudará a tolerar a dor. Com frequência, pessoas com aflições religiosas acorriam ao jardim dos epicuristas. Nessas situações, a teoria atomista de Demócrito era muito útil contra a religião e a superstição. Para viver uma boa vida, é fundamental vencer o medo da morte. No que se referia a essa questão, Epicuro recorria à teoria de Demócrito sobre os átomos da alma.
Você talvez se recorde de que Demócrito dizia que não existe vida após a morte, pois os átomos da alma se dispersam para todos os lados quando morremos. A morte não nos diz respeito, desenhava Epicuro, pois enquanto vivemos, a morte não existe, e quando ela chega, nós já não existimos. E é verdade que homem nenhum se irritou pelo fato de estar morto. Epicuro nos legou um resumo de sua filosofia libertária, que chamava de 4 ervas medicinais. Não devemos temer os deuses, a morte não é algo a nos preocupar, o bem está ao nosso alcance, o horror é fácil de suportar. Não era nada inédito na sociedade grega comparar a tarefa do filósofo à de um médico. O objetivo aqui é que as pessoas recorram a uma espécie de farmácia filosófica portátil, contendo os 4 remédios que consideram importantes. Contrapondo-se aos estoicos, os epicuristas demonstravam pouco interesse pela política e pela vida social. Levar a vida em segredo era o conselho de Epicuro. Talvez possamos comparar o seu jardim às experiências comunitárias dos nossos dias. Também na época atual, muita gente procura para si uma ilha ou um porto seguro distantes da sociedade. Muitos dos discípulos de Epicuro evoluíram na direção de uma busca egoísta pelo prazer. Seu lema era: viva um instante. A palavra epicurista adquiriu com o tempo uma conotação pejorativa, tornando-se sinônimo de uma pessoa fútil e mundana. O neoplatonismo. Vimos como os cínicos, estoicos e epicuristas estendiam as suas raízes até Sócrates. Além disso, eles bebiam no legado de pré-socráticos como Heráclito e Demócrito. Também a mais notável corrente filosófica da Antiguidade Tardia inspirou-se sobretudo na teoria das ideias de Platão. O mais importante neoplatonista foi Plotino, 205 a 270, que estudou filosofia em Alexandria e depois migrou para Roma. É importante mencionar que ele nasceu em Alexandria, a cidade que durante muitos anos serviu como um grande ponto de contato entre a filosofia grega e o misticismo oriental. Plotino levou para Roma uma doutrina de salvação que viria a se tornar uma séria alternativa ao cristianismo vigente na época. Para o neoplatonismo, também viria a exercer forte influência na teologia cristã. Você se recorda da teoria das ideias de Platão, Sofia? Lembre-se de que ele dividia o mundo entre ideias e sentidos, fazendo uma clara separação entre o corpo e a alma humana. Para ele, o homem seria um ser duplo. Nosso corpo consiste em terra e pó, como tudo o mais no mundo dos sentidos, mas também possuímos uma alma imortal. Bem antes de Platão, essa era uma concepção comum entre os gregos. Plotino estava familiarizado com concepções semelhantes também na Ásia. Plotino dizia que o mundo oscila entre 2 polos. Num deles existe uma luz divina que chamou de O Uno, e outras vezes de Deus. No outro está a treva absoluta, onde nenhum raio de luz proveniente do Uno alcança. Mas a cerne da ideia de Plotino é que essa escuridão, na verdade, não existe. Trata-se apenas da ausência de luz. Sim, não há nada ali. A única coisa que existe é Deus ou o Uno. Mas, assim como a luz gradualmente diminui e até afinal se perder no escuro, existe um limite até onde os raios da luz divina podem alcançar. Segundo Plotino, a alma reflete a luz do Uno, enquanto as demais coisas não possuem nenhuma existência real. Mas também as formas na natureza possuem um leve reflexo do Uno. Imagine um grande incêndio tomando conta da noite, querida Sofia. Do fogo saltam centelhas para todos os lados. Num amplo perímetro ao redor do fogo, a noite se torna dia.
e a uma distância de muitos quilômetros podemos ver o brilho tênue do incêndio ao longe. Se nos afastarmos ainda mais da fogueira, deixaremos de enxergar o seu brilho. Em algum lugar, o brilho da fogueira some no meio da noite, tornando-nos incapazes de ver na escuridão. Não veremos nem mesmo sombras e silhuetas. Imagine agora que a realidade seja essa fogueira. Aquilo que queima é Deus, e a escuridão distante é a matéria da qual são feitos animais e homens. Próximas de Deus estão as ideias eternas, que são as substâncias primordiais de todas as coisas. Acima de tudo, a alma humana é uma centelha do fogo, mas em tudo na natureza brilha um pouco da luz divina. Podemos vê-la nos seres vivos. Mesmo uma rosa ou uma tulipa possuem essa luz divina. No ponto mais distante do Deus vivo estão a terra, a água e as rochas. Eu digo que há algo do mistério divino em tudo que existe. Podemos testemunhar isso admirando um girassol ou uma papoula. Mais desse mistério insondável podemos ver numa borboleta pousada num galho, ou num peixinho dourado nadando num aquário. Mas chegamos mais perto de Deus através da alma que existe dentro de nós. Somente por meio dela é que podemos nos reunir ao grande mistério da vida. Sim, em momentos extraordinários podemos experimentar, no nosso íntimo, esse mistério divino. As imagens que Plotino usa nos lembram o mito da caverna de Platão. Quanto mais nos aproximamos da abertura da caverna, mais próximos também ficamos da fonte de onde provém todas as coisas. Mas, ao contrário da clara divisão dual da realidade proposta por Platão, o pensamento de Plotino é permeado por uma experiência de unidade. Tudo é um, pois tudo é Deus. Mesmo as sombras no fundo da caverna de Platão refletem um brilho tênue duno. Em alguns poucos momentos da sua vida, Plotino experimentou a sensação de fundir sua alma com Deus. Chamamos a isso experiência mística. Plotino não foi o único a passar por essa experiência, comum ao ser humano de todos os tempos e das mais diversas culturas. As descrições da experiência podem variar, mas muitas dessas jornadas têm paralelos importantes em comum. Vamos a alguns deles. Misticismo. Dizer que alguém teve uma experiência mística significa dizer que esse alguém experimentou uma união com Deus ou com a alma universal. Muitas religiões enfatizam o abismo que há entre Deus e a sua criação, mas o místico não percebe a existência de tal abismo. Ele ou ela é alguém que já passou por uma ascensão a Deus ou se fundiu com Ele. A ideia é a seguinte: aquilo que costumamos chamar de eu não é exatamente nosso próprio eu. Durante alguns breves instantes, podemos experimentar a sensação de ser idênticos a um eu maior. Alguns místicos chamam isso de Deus, outros de alma universal, parte da natureza ou consciência cósmica. Quando essa fusão ocorre, o místico experimenta a sensação de perder-se de si mesmo. Ele desaparece dentro de Deus ou se une a Ele como uma gota d'água se perde de si mesma ao se misturar ao oceano. Um místico indiano certa vez se expressou assim: "Quando eu era, não era Deus. Agora sou Deus e não mais sou." O místico cristão Silésio, 1624-77, expressou-se dessa maneira: "Para o mar escorre cada gota e se transforma nele. Assim também é com as almas, tornadas Deus quando ele acorrem." Talvez você não se sinta confortável com a ideia de perder-se de si mesma. Tudo bem, Sofia, eu compreendo. Mas o ponto é o seguinte: o que você perde é ínfimo se comparado ao que você ganha. Você perde essa forma que possui agora, mas ao mesmo tempo passa a compreender que, na verdade, é algo incrivelmente maior. Você é parte da natureza. Sim, você é a consciência cósmica. Você é que é Deus.
Se você receia se perder enquanto Sofia Mansen, pode acreditar em mim quando digo que um dia terá de abandonar esse seu eu cotidiano de qualquer maneira. Esse eu verdadeiro, que segundo os místicos você só poderá encontrar ao se perder de si mesma, é fogo maravilhoso que arde por toda a eternidade. Mas uma experiência mística assim não surge do nada. Os místicos costumam trilhar um caminho de purificação e iluminação para o seu encontro com Deus. Esse caminho passa pela adoção de uma vida simples e de diferentes técnicas de meditação. Com o tempo, o místico atinge o seu objetivo e aí ele ou ela pode dizer em alto e bom som: "Eu sou Deus" ou "Eu sou você". Podemos encontrar variações místicas em todas as religiões do mundo, e as descrições dadas pelos místicos das suas experiências mostram semelhanças acachapantes. Não importa que contexto cultural pertençam. Somente quando o místico emite uma interpretação filosófica ou religiosa para descrever a sua experiência mística é que fica caracterizado o seu contexto cultural. Na mística ocidental, ou seja, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, o místico enfatiza no seu relato o encontro pessoal com Deus. Embora Deus esteja presente tanto na natureza quanto na alma humana, ele também paira acima de tudo. Na mística oriental, isto é, no hinduísmo, no budismo e nas religiões chinesas, são mais comuns relatos com ênfase numa união total com Deus ou com a alma universal. Eu sou a alma universal, o místico pode dizer, bem como eu sou Deus. Pois Deus não está apenas presente no mundo, não há outro lugar para ele estar presente. Especialmente na Índia, há correntes místicas que datam desde antes da época de Platão. Swami Vivekananda, um dos responsáveis por aproximar as ideias do hinduísmo do Ocidente, disse certa vez: "Assim como algumas religiões no mundo dizem que o homem não crê num Deus pessoal, além de si mesmo, é um ateu, dizemos que um homem que não crê em si mesmo é um ateu. Não crer na santidade da própria alma é o que chamamos de ateísmo." Uma experiência mística também pode ter um significado para a ética. Um ex-presidente da Índia, Radha Krishna, afirmou certa vez: "Tu deves amar o teu próximo porque tu és teu próximo. É ilusão acreditar que teu próximo seja outro que não tu mesmo." Mesmo contemporâneos nossos que não pertencem a nenhuma religião costumam relatar experiências místicas. Subitamente, eles experimentam uma sensação que costumam chamar de consciência cósmica ou sensação oceânica. Sentem-se como se tivessem sido arrancados do tempo e percebem o mundo sob a perspectiva da eternidade. Sofia se levantou da cama. Ela precisava sentir se ainda possuía um corpo. Depois de ter lido sobre Plotino e os místicos, Sofia teve a sensação de flutuar pelo quarto, sair pela janela e sobrevoar a cidade. Avistou as pessoas lá embaixo na praça, mas continuou flutuando pelo planeta, passando sobre o Mar do Norte e a Europa, rumo ao sul, cruzando o Saara até chegar às savanas na África. Todo o imenso planeta era como se fosse um único ser vivo, e esse ser vivo era como se fosse a própria Sofia. "Eu é que sou o mundo", pensou ela. Todo o universo, antes percebido como algo inescrutável e atemorizante, não era agora nada além do seu próprio eu. O universo continuava infinito e majestoso, só que agora ela se sentia pertencendo inteiramente a ele. Aquela sensação maravilhosa se dissipou rapidamente, mas Sofia estava certa de que jamais a esqueceria. Era como se uma coisa dentro dela lhe escapasse pela testa e se misturasse a algo mais, tal qual uma gota de tinta que caísse num balde cheio e colorisse a água que lá estava. Quando tudo aquilo terminou, foi como se ela despertasse de um sonho fantástico com uma baita dor de cabeça. Sofia constatou, com um suspiro de desapontamento,
que ela possuía um corpo e que ele tentava se levantar da cama. Suas costas doíam depois de tanto tempo deitada de bruços, lendo as páginas que Alberto Knox escrevera. Mas ela havia experimentado algo que jamais esqueceria. Por fim, conseguiu pôr os pés no chão. Em seguida, perfurou as folhas e as colocou no fichário junto com os outros capítulos, e foi espairecer no jardim. Lá, os pássaros gorjeavam como se o universo tivesse acabado de ser criado. As bétulas brancas atrás do antigo viveiro de coelhos reluziam tanto sob a luz que pareciam que o Criador ainda não tinha acabado de pintá-las. Sofia acreditava mesmo que existe um eu divino? Será que ela acreditava possuir uma alma que era uma centelha de fogo? Se fosse verdade, então ela era mesmo um ser divino. Capítulo Os cartões postais. Estou me impondo uma forte censura. Passaram-se alguns dias sem que Sofia recebesse novas cartas do professor de filosofia. Quinta-feira era dia 17 de maio. Não haveria aula nem no dia 18. Ao voltarem juntas para casa no dia 16, Jorun disse de repente: "Que tal se fôssemos acampar?" A primeira coisa que Sofia pensou foi que não poderia ficar fora de casa por muito tempo, mas manteve a discrição. "Acho legal." 2 horas depois, Jorun já estava na casa de Sofia carregando uma enorme mochila. Sofia havia feito a sua também, pois a barraca era dela. Além disso, estavam levando sacos de dormir, roupas quentes, colchonetes, garrafas térmicas com chá e muita comida gostosa. Quando a mãe de Sofia chegou em casa, por volta das 5 da tarde, as duas meninas tiveram que ouvir um longo sermão sobre o que deveriam ou não fazer. A mãe queria saber onde elas pretendiam armar a barraca. Elas queriam montar acampamento perto de Tjortoppen. Talvez até conseguissem ouvir o canto das perdizes na manhã seguinte. Sofia tinha outra razão para acampar justamente ali. Pelo que sabia, Tjortoppen não ficava muito longe do chalé do Major. Algo a atraía de volta para lá, mas Sofia tinha certeza de que jamais ousaria fazer aquele percurso sozinha novamente. As duas seguiram pela trilha da floresta, que começava rente ao portão de entrada da casa. Sofia e Jorun conversavam sobre os assuntos mais variados, e Sofia achou bom poder se desligar um pouco de tudo que tivesse a ver com filosofia. Por volta das 8 horas, elas já haviam armado a barraca numa clareira junto a Tjortoppen. Montaram o acampamento, estenderam os sacos de dormir e depois de devorarem o lanche que tinham levado, Sofia disse: "Você já ouviu falar do chalé do Major?" "Chalé do Major?" "É uma cabana que fica num lugar no meio da floresta, perto de um laguinho. Um major morou lá um tempo atrás, por isso se chama Chalé do Major." "Tem alguém morando lá agora?" "Vamos dar uma olhada?" "Mas onde fica?" No começo, Jorun ressentiu um pouco, mas acabou cedendo. O sol ainda brilhava alto no céu do verão. Primeiro elas cruzaram uma mata de pinheiros bem altos, depois tiveram que se embrenhar no meio de arbustos e galhos. No fim, deram numa trilha. Teria sido a mesma por onde Sofia passara no domingo de manhã? Com certeza. Logo, Sofia conseguiu avistar alguma coisa brilhando do lado direito da trilha, atrás das árvores. "É ali atrás", disse ela. Pouco depois, elas estavam às margens do lago. Sofia olhou para a cabana. Ela agora estava fechada com madeira do lado de fora das janelas. Aquela casa vermelha parecia a construção mais abandonada que ela já vira. Jorun olhou em volta. "Vamos nadar?" perguntou. "Não, vamos remar." Sofia apontou para uma touceira de juncos. O bote estava lá, exatamente como da outra vez. "Você já esteve aqui antes?" Sofia balançou a cabeça. Seria muito complicado explicar à amiga sobre a visita anterior. Como ela conseguiria não revelar nada sobre Alberto Knox e o curso de filosofia? Elas
disseram coisas engraçadas e riram muito enquanto cruzavam o lago a remo. Dessa vez, Sofia tomou muito cuidado ao arrastar o bote para a terra firme ao alcançarem a outra margem. Logo, elas estavam diante da porta. Jorum tentou a maçaneta, pois era provável que não houvesse ninguém na cabana. Trancada. Você não achava que fosse estar aberta, achava? Talvez eu consiga encontrar a chave, disse Sofia. Ela começou a procurar entre as pedras do alicerce da cabana. Vamos voltar para o acampamento, disse Jorum após alguns minutos. Mas aí Sofia gritou: Achei! Achei! Sofia segurava a chave triunfante. Colocou-a na fechadura e logo a porta estava aberta. As duas amigas entraram sorrateiramente como quem está fazendo algo ilegal. Dentro da cabana estava escuro e frio. Não estamos vendo nada, disse Jorum. Mas Sofia havia pensado nisso também. Ela tirou do bolso uma caixa de fósforos e acendeu um palito. Foi o bastante para que elas vissem que a cabana estava vazia, antes de o fogo se extinguir. Sofia acendeu outro e conseguiu ver uma vela num pequeno castiçal de ferro junto à lareira. Ela acendeu a vela com o terceiro fósforo e com isso a cabana se iluminou o suficiente para que elas pudessem explorá-la. Não é estranho como uma luzinha pode iluminar tanta escuridão? Perguntou Sofia. A amiga concordou. Mas em algum lugar a luz se perde no escuro, continuou Sofia. Na verdade, o escuro não existe por si, ele é só a ausência da luz. Você fala cada coisa esquisita. Vamos indo. Primeiro vamos olhar o espelho. Sofia apontou para o espelho de latão pendurado sobre a cômoda exatamente como antes. Que lindo! Mas é um espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Não estou brincando, Jorum. Eu acho que dá para olhar através do espelho e ver algo do outro lado. Você não disse que nunca esteve aqui antes? Por que você acha tão engraçado me assustar, hein? Para essa pergunta, Sofia não tinha resposta. Sorry. Agora foi a vez de Jorum encontrar uma coisa que estava largada no chão, no canto da parede. Era uma caixa bem pequena. Jorum a apanhou do chão. Cartões postais, ela disse. Sofia deixou escapar. Não toque neles. Ouviu bem? Você não pode tocar neles. Jorum tomou um susto e deixou a caixa cair como se ela estivesse pegando fogo. Os cartões se espalharam pelo chão. Depois de alguns segundos, ela começou a rir. São só alguns cartões postais. Jorum se abaixou para juntá-los. Sofia logo veio ajudá-la. Líbano, Líbano, Líbano. Todos os cartões foram postados no Líbano, constatou Jorum. Eu sei, Sofia disse quase num sussurro. Jorum sentou-se e olhou bem nos olhos de Sofia. Então você já esteve aqui. Então eu já estive. Pronto. Ela se deu conta de que as coisas teriam sido muito mais fáceis se tivesse admitido que estivera ali antes. Não faria mal nenhum ela contar à amiga um pouco dos misteriosos acontecimentos nos últimos dias. Não queria dizer antes que estivéssemos aqui. Jorum tinha começado a ler os cartões. Todos são para alguém que se chama Hilde Molarkneg. Sofia ainda não havia tocado nos cartões. É só o que está escrito no endereço? Jorum leu. Hilde Molarkneg. Aos cuidados, Albert Knox. Lillesand, Noruega. Sofia respirou mais aliviada. Ela temia que naqueles cartões estivesse escrito aos cuidados de Sofia Mantzin. Só então passou a examiná-los de perto. 28 de abril, 4 de maio, 6 de maio, 9 de maio. Os carimbos são de apenas alguns dias atrás. Mas tem mais. Todos os carimbos são noruegueses. Olha aqui, Batalhão da ONU. Os selos também são noruegueses. Acho que é assim que eles fazem para enviar cartas. Eles têm de ser neutros. Por isso tem a própria agência de correio por lá. Mas como as cartas chegam aqui? Acho que em aviões militares.
Sofia pôs o castiçal no chão e as duas amigas puderam então ler os cartões. Jorum colocou em ordem cronológica e leu o primeiro. Querida Hilde, não vejo a hora de chegar em casa em Lillesand. Se tudo correr como planejado, vamos desembarcar em Kjevig bem cedo na véspera de São João. Queria muito chegar para os seus 15 anos, mas estou sob ordens militares. Em compensação, prometo que você vai receber todo o meu carinho na forma de um presente bem grandão, no dia do seu aniversário. Um beijo de alguém que não para de pensar no futuro da sua filha. PS. Estou enviando uma cópia deste cartão para uma pessoa que nós dois conhecemos. Você vai entender, Hildinha. Agora mesmo estou sendo bem misterioso, mas você vai entender. Sofia pegou o cartão seguinte. Querida Hilde, aqui os dias demoram a passar. Algum dia ainda vou ter saudade dos tempos que passei no Líbano, mas por enquanto é só espera. Mas estou fazendo o possível para que você tenha o presente de 15 anos mais bacana possível. Mais que isso, não posso dizer por enquanto. Estou me impondo uma forte censura. Beijos, papai. Sentadas no chão, as amigas mal conseguiam conter a expectativa. Nenhuma das duas dizia nada, apenas liam o que estava escrito nos cartões. Minha querida filha, queria primeiramente que uma pombinha branca pudesse lhe entregar as minhas lembranças. Mas pombas brancas são difíceis de achar no Líbano. Se tem algo que falta em tempos de guerra, são pombas brancas. Quem dera a ONU possa um dia garantir a paz no mundo. PS, que tal compartilhar seu presente de 15 anos com outras pessoas? Vamos ver isso quando eu chegar em casa. Mas você continua sem ter a menor ideia do que eu estou falando, não é? Um beijo de alguém que adora pensar em nós dois. Depois de 6 cartões lidos, restava apenas um. Nele estava escrito: Querida Hilde, estou tão abarrotado de segredos sobre o seu aniversário que várias vezes por dia interrompo o que estou fazendo e penso em ligar para você e contar tudinho. É uma vontade que não para de crescer. E você sabe, quando uma coisa não para de crescer, ela fica difícil de esconder. Um beijo, papai. PS. Você um dia vai encontrar uma garota que se chama Sofia. Para que vocês possam saber um pouco uma sobre a outra, antes de se conhecerem, comecei a enviar para ela cópias dos cartões que envio a você. Será que ela vai começar logo a compreender o que se passa, Hildinha? Até agora, ela não sabe mais que isso. Ela tem uma amiga que se chama Jorum. Quem sabe ela não poderia ajudar? Ao acabarem de ler o último cartão, elas permaneceram sentadas se entreolhando. Jorum segurou o punho de Sofia. Estou com medo, disse. Eu também. De quando era o carimbo do último cartão? Sofia olhou o cartão novamente. 16 de maio, disse. É hoje. Impossível. Jorum falou quase como se estivesse com raiva. Elas examinaram o cartão com atenção e não havia como errar. 16 de maio de 1990, estava escrito. Não é possível, insistiu Jorum. Além do que, eu não consigo imaginar quem teria escrito isso. Óbvio que deve ser alguém que conhece a gente. Mas como ele iria saber que viríamos aqui logo hoje? Jorum estava mais amedrontada, pois para Sofia aquela história toda de Hilde e seu pai não era exatamente uma novidade. Acho que tem a ver com o espelho de latão. Jorum levou um susto. Você não está dizendo que os cartões saem de dentro do espelho assim que são carimbados lá no Líbano, está? E você tem explicação melhor? Não. Mas tem outra coisa misteriosa aqui também. Sofia ficou em pé, segurando o castiçal diante dos 2 quadros na parede. Jorum se inclinou para ver melhor. Berkeley e Bierkeley. O que são? Não faço a mínima ideia. A vela estava quase no fim. Vamos nessa, disse Jorum. Venha.
Vou só pegar o espelho. Sofia alcançou o grande espelho de latão sobre a cômoda branca. Jorum até tentou dizer algo, mas Sofia não lhe deu a menor chance. Quando saíram da cabana, estava tão escuro quanto pode ficar uma noite de maio. A luz no céu ainda era suficiente para que as silhuetas de arbustos e árvores estivessem bem visíveis. A superfície do lago parecia um espelho refletindo o céu. As duas amigas remaram até a margem oposta. Nenhuma delas disse absolutamente nada no caminho de volta ao acampamento, mas cada uma estava certa de que a outra estaria com a cabeça fervilhando de ideias sobre o que tinham acabado de viver. De vez em quando, elas ouviam o grito de um pássaro e por 2 vezes o pio de uma coruja. Assim que chegaram no acampamento, cada uma tratou logo de se enfiar no seu saco de dormir. Jorum não permitiu que o espelho fosse colocado dentro da barraca. Embora, antes de dormir, ambas tenham concordado que iria parecer muito estranho se ele ficasse do lado de fora, bem junto à abertura. Sofia também havia trazido os cartões postais. Ela os guardou no bolso lateral da mochila. Elas acordaram cedo na manhã seguinte. Sofia foi a primeira a sair do saco de dormir. Ela calçou as galochas e saiu da barraca. O espelho estava deitado sobre a grama, coberto de orvalho. Sofia limpou o orvalho com a blusa e viu o próprio reflexo. Foi como se ela tivesse se medido de cima a baixo. Pelo menos ela não viu sair dali nenhum cartão enviado direto do Líbano. Pairando acima da clareira, atrás da barraca, uma fina camada de neblina se assemelhava a fiapos de algodão esgarçados. Os passarinhos cantavam esganiçados, mas ninguém viu nem ouviu aves maiores como perdizes. As duas amigas vestiram um pullover por cima das roupas e tomaram café da manhã do lado de fora da barraca. Logo estavam conversando sobre o chalé do Major e os cartões misteriosos. Depois de comer, elas recolheram a barraca e pegaram o caminho de casa. Sofia carregou o espelho de latão debaixo do braço o tempo inteiro. De vez em quando, elas tinham que interromper a marcha para Sofia descansar um pouco, porque Jorum se negava terminantemente a tocar no espelho. Quando já se aproximavam do primeiro povoado, elas ouviram alguns estampidos. Sofia se lembrou logo de que o pai de Hilde havia escrito sobre a guerra que devastava o Líbano. Ela reconheceu que era afortunada por viver num país pacífico. Os estampidos não eram nada além de inocentes fogos de artifícios em comemoração ao 16 de maio. Sofia convidou Jorum para tomar um chocolate quente em casa. A mãe de Sofia perguntou várias vezes onde elas tinham encontrado aquele espelho enorme. Sofia disse que o encontraram do lado de fora do chalé do Major. Novamente, sua mãe mencionou que a cabana estava abandonada havia muitos e muitos anos. Quando Jorum foi embora, Sofia pôs um vestido vermelho. O resto do feriado transcorreu normalmente. No Jornal da Noite, Sofia assistiu a uma reportagem sobre como as forças norueguesas haviam comemorado a data no Líbano. Sofia não tirou o olho da tela. Qualquer um dos homens que ela viu podia muito bem ser o pai de Hilde. A última coisa que Sofia fez no dia 17 de maio foi pendurar o enorme espelho de latão no seu quarto. Cedinho, na manhã seguinte, ela encontrou um novo envelope amarelo no esconderijo. Ela rasgou o envelope e imediatamente começou a ler o que estava escrito nas folhas que ele trazia.